Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Vamos chegando? Vamos chegando, vamos puxando nossa cadeirinha. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, meus queridos. Pedimos licença para poder entrar na sua casa. Como é que vocês estão? Passaram bem a semana? Boa noite, Luciana. Boa noite, Caiane. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Já corre lá, você que chegou agora, pega uma aguinha e coloca do teu lado. A gente vai daqui a pouquinho entrar em momento de oração. Uma boa noite, Karina. Um abraço, irmã. Boa noite, Guia Cavalcante. Boa noite, Cristina. Boa noite, Eda. Rita. Boa noite, Cíntia. Regiane. Boa noite, meus queridos. Boa noite, Marina. Graças a Deus, tudo bem, Eda? Tô meio cansado hoje. Meio estafado, melhor dizendo, né? Reta final e a gente se cansa também, né? Então hoje eu também tô aqui para me fortalecer com vocês, para pegar energia com vocês, com Jesus, né, gente? Então tenho certeza que hoje vai ser uma noite de todos nós, né? Uma boa noite para todo mundo. Boa noite, Mar. Um beijo, irmã. Marileia, Beth, boa noite. Boa noite, Renato, Cleonice. Boa noite, Aparecida, Jaque. Boa noite, Fabi. Boa noite, Gilmara. Boa noite, Elzi. Boa noite, Fabi, Jaque. Que coisa boa, meus queridos. Se Deus quiser, Eda, vamos colher os frutos, sim. Boa noite, Ivana, Pascoal, Janete. Boa noite, Marcos. Um abraço. Boa noite, Alexandre Pires, Maria. Quem está chegando aqui hoje pela primeira vez, tem alguém? Se tiver, seja muito bem-vindo, viu? Os demais, meus irmãos, obrigado. Obrigado pela presença de vocês, viu? Eita, coisa boa. Hoje eu estou um pouquinho cansado, já vou assumindo para vocês, né? Hoje é um daqueles dias em que a gente tem que firmar o pé e falar assim, não, vamos pro compromisso, né? Porque a gente também é humano, a gente também se cansa, a gente também, de vez em quando, tem momentos tristes, momentos difíceis, né? Mas como eu gosto de pensar, né? É o fim de uma jornada agora, né? Graças a Deus, depois de 5 anos de faculdade, agora está no final, mas nem por isso deixa de ser cansativo, meus irmãos. É cansado fisicamente, viu? Os dois, eu acho. Mas estamos aqui para renovar. E eu acho legal a gente conversar e assumir essas nossas fraquezas, né? Porque a gente também é humano, né? Eu sempre falei para vocês, né? A gente tem que seguir aqui esse cara. Esse aqui que é a referência. A gente aqui é só mais um, né? Mas juntos eu tenho certeza que a gente consegue se consolar, se alimentar, se iluminar. É isso aí. Obrigado pelo carinho de todos, viu? Um beijo, Wagner, Maria Ana. Boa noite, Sandra. Então, bora lá, meus irmãos. Bora preparar nosso coração, que eu tenho certeza que depois dessa canção a gente vai se regenerar, né? Em termos de energia, em termos de vibração, e vai dar tudo certo. Deixa eu só soltar o cachorro aqui antes de qualquer coisa, que eu tô esperto com esse cachorro nas 2 últimas lives. Prontinho. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos refazer nossas energias, vamos orar através da canção, que eu tenho certeza que irá nos regenerar, nos trazer a força necessária. Então eu gostaria de convidar você a fechar teus olhos, preparar teu coração nessa prece, onde a gente começa agradecendo, mas também pedindo a Jesus
que a nossa pequenez não nos deixe falhar, não nos deixe falhar no sentido de desanimar, no sentido de desistir de forma alguma, porque é no trabalho que a gente se renova, meus irmãos. É na presença de Jesus que a gente se refaz. E eu estou te convidando, Mestre Jesus, a estar comigo hoje, com todos esses irmãos que aqui acompanham, para que a gente se refaça, aqueles que precisam de refazimento, como hoje eu estou precisando. Mas eu te agradeço, Senhor, esteja conosco, abençoando, iluminando a noite de hoje, que seja maravilhosa. Visita, Mestre Jesus, o lar de cada irmão aqui presente, depositando no coração deles uma gotinha da tua luz, do teu amor e da tua paz. Todos que confiam no Senhor revigoram tuas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, e o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir em frente sem me fadigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Todos que confiam no Senhor revigoram tuas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, e o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir em frente sem me fadigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Vou com asas como águia, pois confio. Todos que procuram no Senhor revigoram tuas forças se renovam. Que assim seja, meus irmãos.
Então vamos lá. Renovando nosso coração, renovamos nossas energias. Uma boa noite para todo mundo que está aqui, para todo mundo que chegou. Que bom, Alex, um abraço para o Gabriel, completando mais um ano de vida. Um beijo para todo mundo que está aqui, meus irmãos. Obrigado pela presença de vocês. E hoje nós vamos aqui em mais um barquinho nosso, né? Hoje eu não consegui preparar nenhum tema, mas com certeza Jesus preparou um tema muito especial para nós, né? Então, vamos confiar, vamos abrir de forma aleatória. Vou pedir licença, né? Para a gente poder desligar os comentários, né? Só para a gente poder se concentrar um pouquinho mais. E hoje, antes da gente começar a live, eu quero só falar duas coisas para vocês. A primeira delas é agradecer, né, de coração, todos aqueles que puderam doar, colaborando aí com as cartinhas, né, que a gente divulgou a campanha aí, para quem não estiver sabendo, é só olhar aí no nosso primeiro vídeo, né, nos Reels ali, a cartinha da campanha. Teve algumas pessoas, eu só quero fazer um esclarecimento, algumas pessoas perguntaram se não podiam adotar o presente ao invés de fazer o Pix no valor, né? Por que a gente esse ano resolveu fazer o Pix, né? Ao invés de disponibilizar os presentes como a gente fazia antigamente, né? Para as pessoas adotarem as crianças que pediam as cartinhas dos presentes. No ano passado, né, são 73, né, cartinhas. Então, no ano passado, o que aconteceu? Algumas pessoas pegaram cartinhas e quando chegou na semana que a gente solicitou, né, a entrega dos presentes, algumas pessoas tinham acabado esquecendo, né? Esqueceram, acontece, né? Acontece da gente esquecer, ainda mais final de ano, a gente sabe, né? Que é muita correria, muita coisa. E aí, o que aconteceu? Teve umas 2 ou 3 crianças do projeto que ficaram sem o presente, né? Não que ficou sem o presente, óbvio que a gente comprou depois. Mas como às vezes são coisas muito específicas e a gente só consegue pedir pela internet, a gente tinha um prazo que demorava para entregar. Então teve umas 2, 3 crianças que a gente precisou entregar depois do dia da festinha. Então imagina se você e eu fosse uma dessas crianças, que olhasse para o lado, tá todo mundo ganhando presente e o nosso não chegou, né? Por mais que você explique para a criança, falar, Papai Noel vai chegar na semana que vem, era muito ruim, né? E também aconteceu de algumas pessoas que pegaram cartinhas, né? E às vezes deu um presentinho de uma qualidade muito inferior, né? E eu sei, gente, pelo amor de Deus, cada um sabe o seu bolso, né? Mas o que acontece? A criança compara, né? A criança, ela quer ganhar um presentinho especial. E às vezes ela ganha, por exemplo, a criança pede um Homem-Aranha, aí chega um Homem-Aranha desse tamanhozinho, né? E o coleguinha ganhou um bonito assim, ela vai ficar sentida. Nós também já fomos crianças, né? E a gente sabe como é que é. Então, por isso que esse ano a gente optou por a gente arrecadar o valor de 100 a 150 reais e nós mesmos estamos comprando os presentes, porque a gente mantém o padrão, nem o melhor e nem o mais inferior, e pedindo a tempo de entregar para todo mundo, viu? Então, por isso que esse ano nós não disponibilizamos cartinhas, tá bom? Segundo recadinho, uma notícia excelente, né? Hoje, a nossa querida Aline, vocês lembram aquela campanha que a gente fez para aquela menininha que precisava fazer um transplante, uma cirurgia muito séria, né? Que há um mês atrás, mais ou menos, a gente falou que ela tinha um mês para arrecadar o dinheiro e era mais de 300 mil reais. Pois é, ela não somente conseguiu arrecadar, né, o valor, graças à ajuda de todo mundo aqui e de muitas outras pessoas, como hoje foi a cirurgia e deu tudo certo na cirurgia, meus irmãos, né? E assim, sinceramente, eu preciso confessar uma coisa para vocês. O dia que eu fui conhecer a gravidade desse caso, né, que eu tive a oportunidade de visitar, né, a Aline, a mãezinha dela, eu tive minhas dúvidas se tudo ia dar certo, né? Eu tive minhas dúvidas, eu tive receio porque era muito dinheiro e não bastasse isso, para poder fazer o procedimento que a Aline fez,
ela tinha que fazer um exame prévio que tinha classificação assim, ó, de A até F, por exemplo, eu não sei ao certo. E tinha que dar A para ela poder fazer. É tipo relacionado à falência do fígado. E o fígado dela estava muito ruim. A mãe dela foi para São Paulo, me mandou uma mensagem falando, olha, a médica falou que está muito ruim, talvez a gente não vai conseguir fazer a cirurgia. E, gente, meu Deus, eu me coloquei no lugar dessa mãezinha. A gente que é pai, eu fiquei imaginando o quanto que essa mãezinha não passou apertada, né? Mas aí ela foi, não somente deu A, mas como também o procedimento deu super certo. E, gente, sinceramente, são provas vivas do poder da fé. E eu fiquei muito emocionado porque essa família é uma família, assim, muito evangélica, né? Eles são evangélicos, assim, muito praticantes, né? O pai é da igreja evangélica e tal. E eu achei muito bonito eles aceitarem a nossa ajuda, porque sabiam que eu sou espírita, né? Então, assim, eu acho que só teve bons frutos, sabe? Porque a gente descobriu através dessa campanha, através dessa vivência, que o amor não tem fronteira religiosa, né? Que bom seria, né? Se a gente não se restringisse às nossas comunidades para poder nos ajudar uns aos outros. Então, eu estou muito feliz com isso, muito feliz, né? Eu queria compartilhar essa notícia com vocês, porque é uma notícia maravilhosa, né? Mas é isso, meus irmãos. Agora vamos para o nosso trabalho, né? Hoje, como eu disse para vocês, eu não consegui preparar a live, né? Mas Jesus há de ter preparado para nós. Eu ainda não sei se semana que vem eu vou conseguir, porque a apresentação do meu TCC é na quarta-feira de manhã. E a live é na terça-noite, então talvez eu vou descansar, né? Para estar bem no outro dia. Mas hoje eu estava muito cansado. Hoje eu estava esgotado emocionalmente, fisicamente. Mas por que você veio então, Eduardo? Por que você não postou um story falando pra gente que você estava muito cansado, que hoje não ia dar para fazer live, que você estava um pouco triste e tal? Porque são nesses dias que a gente tem que estar perto de Jesus. Se for nos dias que está tudo bem, gente, ele veio para os doentes. E quando a gente está adoecido de alguma emoção que passou por nós e habitou em nós, é aí que a gente precisa do médico Jesus, né? Então, hoje, né, eu também sou um paciente. E eu não tenho vergonha de falar. Eu não estou aqui para ser o Papa, eu não estou aqui para ser o líder que é uma pessoa inatingível. Não. Né? A gente procura manter um padrão vibratório. Mas tem vezes que a gente também cai. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Nós não estamos aqui para ser super-herói de ninguém. Né? Pobre daquele que tenta ser super-herói. Eu já tentei na minha vida, mas agora eu não quero mais essa capa. Né? Quero a capa do vulnerável, da pessoa que sabe que se precisa de ajuda, tem ao Jesus, né? Tem a vocês e tem a nossa família, enfim. E hoje nós estamos aí. E eu tenho certeza que Jesus há de trazer a lição certa para nós. E para provar para vocês que eu nem sei que lição que vai abrir, nós vamos abrir junto, ó. Então, vou colocar o dedo aqui, deixa eu ver. Vai ser aqui mesmo, ó. Essa vai ser a lição, ó. Lição de número 24. Eu nem sei o que está escrito, mas eu tenho certeza que vai ter a ver com o que eu estou sentindo hoje. Ó, lição 24. Cristo é o governador espiritual da Terra e encontra-se aqui desde a formação do planeta, presidindo. Não há ninguém com autoridade superior a dele, com exceção de Deus. Cristo é a face do Pai Celestial para os homens. É o Espírito escolhido por Deus para nos servir de guia e modelo. Ninguém se deve julgar perdido, pois Jesus é a nossa bússola. Ninguém se deve dizer sem conhecimento do que fazer e como agir, pois Jesus é o nosso modelo. Como diretor planetário, guia e modelo da humanidade, em cargos recebidos das mãos de Deus, Jesus tem poder sobre a terra, tem poder sobre todos nós.
Quem deseja tocar o Cristo precisa fazê-lo com a confiança de que será amparado e conduzido por sua verdade, por sua vontade. Quando confiamos no poder do Cristo, tocamos o seu coração. A confiança é poderosa ponte que nos une a Jesus. O poder do Mestre é exercido pelo amor. E quando nos entregamos ao amor, Jesus opera maravilhas em nós. Não falei que ia ter a ver? Né? Não falei que ia ter a ver? Então a lição de hoje fala sobre Jesus, né? Fala sobre essa bússola, né? Que a gente às vezes se sente perdido, que às vezes a gente se sente desamparado, sem saber como agir, sem saber como fazer, e agora por onde eu vou? E agora a gente se esquece dessa bússola, né? Que se chama Jesus, As palavras dele nos orientam, né? Então, eu queria começar lendo o primeiro parágrafo que diz: Cristo é o governador espiritual da terra. Esse é o primeiro ponto, né, que a gente já tem que refletir sobre. Por que se fala que Cristo é o governador espiritual da terra, Eduardo? Porque, meus irmãos, quando a terra foi formada, há muitos e muitos anos atrás, né, milhões de anos atrás, já se sabia, né, que aqui seria um mundo como é hoje, e Deus, quando ele vai criar os mundos, como a gente tem infinitos mundos por aí, basta a gente ver a infinidade de planetas que a gente tem no sistema solar. Hoje acho que são mais de 2 bilhões, né? Salvo engano. Mas enfim, de 200 eu não estou com a informação aqui agora. Mas quando Jesus foi incumbido da missão de ajudar Deus a cuidar e a criar o nosso planeta, ele recebeu o cargo de governador. E esse não é um cargo que as pessoas votam, né? Esse é um cargo que se conquista por mérito espiritual. Então, esse irmãozinho nosso aqui, Jesus, conquistou esse cargo. Não é porque as pessoas achavam que ele tinha competência para gerir. É porque Deus tinha certeza que era ele a pessoa certa. E aí a gente pensa, né? O que faz um governador ter a competência para governar um povo? Você pode falar assim, ele tem que saber de política, ele tem que saber de economia, ele tem que saber disso, ele tem que saber de aquilo. Eu até concordo. Mas o principal atributo que um governador tem que ter para governar um povo é ouvir esse povo. E nós, eu e você, nós somos o povo de Jesus. Então Jesus, quando a gente pensa em alguma coisa, quando a gente clama por uma oração, como eu fiz aqui um pouquinho antes da live, né? Falou, Jesus, hoje eu não estou nos meus melhores dias, mas é hoje que eu estou precisando de você. Estou um pouco angustiado, estou um pouco aflito, estou ansioso. É agora que eu estou precisando de você. Quando a gente faz isso, vocês não tenham dúvida que Jesus nos ouve. Nos ouve por quê? Porque ele é bondoso? Mas para muito além disso. Porque ele tem a capacidade de nos ouvir. A capacidade até mediúnica, né? Vocês lembram que quando as pessoas falavam assim, que chegavam perto do Chico, e o Chico começava a adivinhar os pensamentos, né? Então as pessoas estavam na fila e o Chico começava a adivinhar o pensamento das pessoas que estavam na fila. E aí constatou-se, deixa eu só abrir a janela aqui. E aí constatou-se que a mediunidade do Chico, a áurea dele, ela alcançava um raio de 25 metros. Então, quem entrasse no raio de 25 metros, o Chico era capaz de identificar os pensamentos. Agora, sabe qual que é a de Jesus? A áurea de Jesus é o exato tamanho do nosso planeta, né? Então, em qualquer ponto desse planeta que alguém estiver pensando no Cristo, o pensamento dele vai ser detectado. E a prece dele, a rogativa dele, a fala dele vai ser ouvida. Então, quando você
a partir de hoje, escutar alguém falar assim, Cristo é o governador espiritual da terra, você já sabe que o principal atributo que fez com que ele ocupasse esse lugar é porque ele está governando para nós. Ele é capaz de ouvir cada um de nós. É uma alegria para Jesus nos servir. Confie. Então Cristo é o governador espiritual da terra e encontra-se aqui desde a formação do planeta, presidindo. Então, desde o primeiro micro-organismo formado até hoje, Jesus está na presidência. Não são os homens. Os governos mudam de 4 em 4 anos, de 8 em 8 anos. Tem uns que duram em alguns países 30. Mas o homem tem a falsa ilusão de que governa. O verdadeiro governador é Jesus. Por isso que às vezes eu fico assim tão sentido quando as pessoas se perdem, né, de Jesus por questões até políticas, ideológicas. Porque é como se você estivesse esquecendo de que, na verdade, esse nosso planeta tem um só governador, né? Então, Jesus está aqui governando desde o começo dele. Não há ninguém com autoridade superior à dele, com exceção de Deus. Deus foi que incumbe. Quando a gente tem um espírito do nível de Jesus, é uma coisa muito legal. Eu lembro que eu aprendi isso quando eu era jovem, adolescente. Os espíritos do nível crístico, né? Jesus Cristo, e tem outros espíritos do nível de Cristo, eles têm uma tratativa, né? Eles se relacionam direto com Deus. Eles recebem ordens diretas de Deus. Então já pensou? Que incrível que deve ser você chegar nesse grau de evolução. E aí você não tem um intermediário. Porque a gente tem intermediários, né? Jesus para nós é um grande intermediário entre a gente e Deus. Agora, o próprio Jesus fala direto com Deus. Então, é isso. Cristo é a face do Pai Celestial para os homens. Vocês já pararam para pensar que Jesus é uma face de Deus na terra. Jesus é o livro de Deus na terra. Quando Deus enviou Jesus para nos guiar, para nos orientar, Ele não ia enviar qualquer um. Ele sabia que aquele povo que um dia habitaria a terra seria de múltiplas formas diferentes. Teriam alguns que teriam uma capacidade intelectual avançada, teriam alguns que não conseguiriam nem ler, teriam alguns que seriam mais céticos, teriam alguns que seriam mais sensíveis. Então ele precisava colocar na terra um livro que todo mundo fosse capaz de ler. Eduardo, mas tem gente que é analfabeta e não consegue ler a Bíblia e não consegue ler o Evangelho. É verdade. Por isso que o livro e a citação mais importante que Jesus deixou foi a vida dele. Foi o exemplo dele. E o Chico fez o mesmo. Chico escreveu 400 livros, mas o mais importante que ele escreveu foi o exemplo dele. Tanto é que se for para citar aqui os livros, a gente cita 3, 4. Mas se for para citar os casos do Chico, meu Deus, a gente passa o resto da noite citando. E isso me faz pensar numa coisa. Não te faz, não? Você, as tuas atitudes, é o livro mais importante que aqueles que te amam vão ler. Então, as tuas atitudes são muito mais importantes do que a escola que você pode pagar para o teu filho. É muito mais importante do que o melhor curso de inglês. Muito mais importante do que a melhor escola particular. Você é o livro que teu filho mais precisa ter acesso a uma boa leitura. É o teu exemplo, né? Então, Jesus é o Espírito escolhido por Deus para nos servir de guia e modelo. Ninguém se deve julgar perdido, porque Jesus é a nossa bússola. Percebe a grandeza disso? Se você aí hoje está se sentindo perdido, por que você está se sentindo perdido? Porque de repente eu me vi aqui no momento da minha vida, Eduardo, eu não sei se eu vou para cima, se eu vou para baixo,
Se eu arrisco, se eu não arrisco? Se eu faço, se eu não faço? O que você me sugere? Eu te sugiro conhecer um pouco mais sobre Jesus, conhecer um pouco mais sobre essa bússola, né? Porque você vai ver frases como: se teus olhos forem bons, todo teu corpo será luz. A forma como você olha o mundo faz com que você modifique este mundo. Se você tiver acesso a frases como: vá e não peques mais, eu não vim para os doentes, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Né? Coragem, porque eu venci o mundo. São todas frases, meus irmãos, que são frases como se fossem medicamentos para a nossa alma. Nesses momentos onde a gente se encontra perdido, quando a gente tem acesso a essas frases, né, eu citei só algumas aqui, a gente é capaz de entender um pouco mais com segurança sobre para onde deveremos pisar o nosso próximo passo, guiar a nossa próxima pegada, né? Ninguém se deve dizer sem conhecimento do que fazer ou como agir, porque Jesus é o nosso modelo. Como diretor planetário, guia e modelo da humanidade, em cargos recebidos das mãos de Deus, Jesus tem poder sobre a terra e tem poder sobre todos nós. É verdade. Ele tem poder sobre a terra e tem poder sobre todos nós. Só que o poder de Jesus, ele passa muitas vezes pelo nosso livre-arbítrio. Porque Jesus, eu falo assim, que ele faz a parte dele. Isso eu não tenho dúvida. Mas ele respeita se a gente quer ou não fazer a nossa. Ele permite que a gente experiencie o sofrimento. Ele permite que a gente experiencie a dor. Quando a gente segue para caminhos que são distintos daquele que ele ensinou. Por que vocês acham que ele virou e falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Vocês acham que ele está falando isso para se exibir? Então quer dizer que só você é o caminho, a verdade e a vida? É só ele o caminho, a verdade e a vida. Mas como assim? É porque ele é o irmão mais velho. E o irmão mais velho já pisou onde a gente está pisando. Então, quando o irmão mais velho é igual, não sei se você já teve o hábito quando era criança, né? Às vezes a gente entrava no brejo para arrancar minhoca. Então, por exemplo, meu pai ia na frente. E aí ele falava assim: pisa onde eu pisei. E aí você ia entrando assim no brejo, aquele mato alto que às vezes passava, era criança, passava a cabeça, pisa onde eu pisei. E aí eu ia olhando para as pegadas dele pisando. Por quê? Porque eu sabia que onde ele pisou não tinha cobra, né? Não tinha nenhum tipo de perigo. Então Jesus vira para mim e para você e fala: pisa onde eu pisei. Se você pisar onde eu pisei, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Se você conhecer os meus passos, não precisa ter medo. O problema é quando a gente se perde dele. O problema é quando a gente se perde no brejo das ilusões, do materialismo. Quando a gente se perde no brejo do mundo que tenta nos roubar a simplicidade dos passos, né? Vocês sabem que esses dias eu estava refletindo sobre essa questão da simplicidade, né? Na semana passada. E assim, toda essa aflição, né, que eu tô hoje, que eu tô angustiado, que eu tô com muita coisa, TCC, estágio, trabalho, sabe? E talvez alguns de vocês também hoje tenham entrado aqui e também falam assim: nossa, Eduardo, eu tô esgotado, eu tô com muita coisa para fazer, e eu peguei mais coisa para fazer. Talvez isso se deva à nossa ausência de simplicidade. Ausência de simplicidade. Então, quando a gente não tem simplicidade, a gente sofre. Quando a gente não entende que o mundo não é sobre a gente fazer 1001 tarefas. É sobre a gente fazer 1, 2 tarefas, 3 tarefas, mas estar por inteiro nelas. A gente conseguir abraçá-las por inteiro.
E abraçá-las por inteiro é estar em conexão com Jesus enquanto a faz. E estar em conexão com você enquanto a faz, né? E aí eu tenho refletido muito sobre essa questão da simplicidade. E tenho plantado hoje sementes simples, de coisas mais simples para eu poder colher amanhã, sabe? Para mim ainda era muito difícil, meus irmãos, chegar aqui nessa live, abrir o livrinho e falar assim, eu vou ver o que Deus tem para nós. Mas eu ficava muito sentido de não ter tido tempo para preparar para vocês uma live, sabe? Como antigamente eu tinha, 2, 3 dias. Hoje eu tenho que vir e falar de improviso. E às vezes eu fico assim, mas não foi bom, né? Não foi bom como eles merecem que seja. E às vezes esses pensamentos de ausência de simplicidade, porque o que é a raiz desse pensamento? É a vaidade. A raiz desse pensamento é o orgulho, é a ausência de fé. Não. Quando eu venho aqui, eu venho de coração aberto. E a simplicidade é isso, é essa conexão com Jesus. Eu venho aqui fazer o meu melhor. Se vai ser o melhor ou não, aí está de acordo com a minha competência, está de acordo com a minha capacidade, mas a coragem da simplicidade requer você bancar o que você é de verdade e não o que as pessoas esperam que você seja. Entende? Então, eu tinha pensado numa frase na semana passada. Eu estava trabalhando e aí me veio uma frase na mente que era mais ou menos assim, ó. Vê se vocês acompanham comigo. O mundo não gosta da simplicidade, porque a simplicidade não consome. Mas quando deixamos de ser simples, nós é que somos consumidos pelo mundo. Ponto. Essa foi a frase que veio como um presente, como um puxão de orelha. Eu ainda vou fazer essa frase virar música no ano que vem, né? Mas qual que foi o puxão de orelha? Eduardo, esse mundo que a gente vive, ele não gosta da simplicidade. Ele não gosta. Eu estou falando do mundo material, do mundo da mídia, do mundo das redes sociais. Porque a simplicidade não consome. Não consome o quê? Não consome o tempo das pessoas. Não consome a energia das pessoas, não consome o dinheiro, não consome. Se você fala assim, eu vou ser simples, você não é uma pessoa que consome. Você não é uma pessoa que gasta, né? Porque a simplicidade, você consegue se contentar com pouco, né? E aí, olha o fim da frase. O mundo não gosta da simplicidade, porque o simples não consome. Mas quando nós deixamos de ser simples, nós que somos consumidos pelo mundo. E não é verdade? Não é verdade? Quando a gente perde a nossa simplicidade e entra nessa corrida dos ratos, eu vou trabalhar mais. Para quê? Para você ganhar mais. Eu vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer palestra, eu vou não sei o que tem, eu vou dar conta disso, eu vou dar conta daquilo. Querendo ser o super-homem que vai dar conta de tudo. Quando a gente perde a simplicidade, entender o nosso tamanho, de entender que a gente também precisa viver, de entender que existem coisas simples da vida que nos alimentam. Quando a gente perde isso, nós é que somos consumidos pelo mundo. Entende? E eu estou aqui consumido pelo mundo hoje, né? Literalmente, eu cheguei esgotado nessa live. Por quê? Sobrecarga de trabalho, sobrecarga de estudo, sobrecarga de 1000 coisas, né? Então, assim, estou tranquilo? Estou. Por quê? Porque eu sei que está com os dias contados, né? Porque o meu estilo de vida para o ano que vem está muito bem estipulado. Quero retomar atividades que eu tive que paralisar por 5 anos, né? Então, as palestras, as músicas, as composições, coisas da minha alma, coisas que eu vim para fazer nessa terra. Porque ser simples é você ouvir a sua alma. É como diz aqui, ó. Você quer ouvir Jesus? Então olha para dentro.
Olha para os teus talentos. Põe esse teu talento para funcionar. Porque às vezes a nossa vida é tão maluca que a gente não tem a coragem de colocar o nosso talento para funcionar. Nós não temos tempo. E aí a gente vive enchendo aqui a mala do mundo e esvaziando a mala do Espírito. Meus irmãos, se eu perguntasse para você aí hoje, tem 350 pessoas aqui. De verdade, pode me responder, de verdade mesmo. Qual é o seu talento? No que você é bom? Fala para mim. Pode responder para a tela, ninguém vai achar que você é doido, não. Pensa um pouquinho. No que você é bom? Não precisa ter vergonha de assumir. Fala, não, eu sou humilde. Não. Tem alguma coisa que você é bom nessa vida. Identificou? Certo. Agora, quanto tempo da tua vida você tem gastado usando esse teu dom para servir a Jesus? Para fazer o bem. Quando eu falo de servir a Jesus, é para modificar os que estão à tua volta enquanto você se modifica. O quanto você tem utilizado desse dom para servir, para amar, para cuidar, para conscientizar, para ouvir, para falar, para regenerar. Entende? Porque eu nunca esqueço de uma questão do Livro dos Espíritos que fala assim, por que a gente veio nessa terra, né? Qual é a missão nossa nessa terra? A primeira missão é a gente para conosco mesmo. E a segunda missão, né, é a gente sermos agentes co-criadores de um mundo regenerado. E como que a gente regenera? Assumindo o nosso talento. Colocando para fora aquilo que a gente tem de precioso, que Deus nos concedeu. Então, se você também hoje está numa vida maluca, e essa vida maluca tem te feito negligenciar o seu talento, para, irmão, antes que a vida pare por você. Para, repensa, reorganiza. Talvez não vai dar para você parar de uma semana para outra de fazer o que você faz hoje. Como eu também precisei de ir até o fim onde eu estou indo. Mas vai dar para você saber assim, ó, tempo tal, minhas novas sementes serão plantadas. Tempo tal, eu vou deixar de atender isso, porque se eu continuar atendendo isso, vai ser por vaidade, vai ser por orgulho, vai ser por ganância, e não vai ser pelo propósito espiritual que realmente eu vim fazer nessa terra. É isso. Nem eu e nem você viemos nessa terra para edificar nada material. Nós não viemos nessa terra para construir casa, para comprar fazenda. Nós não viemos nessa terra para comprar um carro bonito ou para, sei lá, edificar alguma coisa grandiosa. Não. A gente veio para se edificar. Você é a sua maior obra. E a gente até falou disso semana passada. E o maior legado que você pode deixar para a humanidade é você mesmo. É você. Sabe por quê? Porque você vai voltar. Você vai voltar. E você vai colher teus próprios frutos. Como assim, Eduardo? Não estou te entendendo. Imagina só. Acompanha comigo. Então hoje você se toma uma consciência e realmente resolve fazer as coisas neste mundo pensando no que Jesus ensinou. Você para de ser escravo de um sistema que não gosta do simples e para de ser consumido por ele. E você realmente sai dessa corrida dos ratos e começa a se preocupar com a tua construção espiritual. E você começa a ser mais amável, você começa a ser mais gentil, você começa a se conhecer mais, você começa a perdoar, você começa a ter esse processo de regeneração. E um dia, você está lá com seus 80 anos, com seus 80 e poucos anos, e você desencarna, né? E aí, o seu filho,
vai falar assim: nossa, papai deixou uma lição tão importante, eu vou passar para o meu neto, para o meu filho. E aí o seu neto vai falar assim: nossa, o vovô sempre falava isso. Quando eu tenho uma dificuldade na minha vida, eu lembro do exemplo do meu avô. E o meu avô sempre ensinou isso. E o seu neto vai ter filho. E por um acaso do destino, o filho dele é você que está reencarnando. Então, você é seu próprio bisneto. Pode acontecer. Pode acontecer. Ou você é seu próprio tataraneto. Pode acontecer. Então você vai colher os frutos que você mesmo plantou anos e anos atrás. Percebe? Como somos herdeiros de nós mesmos? Somos herdeiros de nós. No curto prazo, porque quando a gente modifica a nossa energia, a gente modifica também no curto prazo essa energia das pessoas que nos cercam e no longo prazo. Então, é sobre isso, meus irmãos, né? Esse encontro com Jesus, esse encontro com a regeneração, a simplicidade do Cristo trazia, né, nessa comunhão, é algo que a gente realmente precisa viver dentro de nós, né? Quando confiamos no poder do Cristo, tocamos o seu coração. Nossa, olha que frase. Quando confiamos no poder do Cristo, tocamos o seu coração. Eu vou fazer um exercício aqui. Eu sei que para alguns aqui é difícil fazer um exercício mental, mas eu quero te convidar para a gente fazer um exercício mental aqui, eu e você, que eu também estou precisando desse exercício. Então eu vou te convidar a você fechar os olhos. Por favor, irmão, irmã, mesmo que você não tenha o hábito de fazer isso, faz agora. Eu estou te pedindo. Vai num cantinho da tua casa e pega o celular, fecha teus olhos. Eu vou te convidar a repetir comigo algumas palavras que nos façam viver essa frase. Quando confiamos no poder do Cristo, tocamos o seu coração. Então agora, te convidando a encontrar com Jesus, eu quero que você diga para Ele: amigo Jesus, pode repetir. Amigo Jesus, eu confio em você. Eu entrego a minha vida, as minhas escolhas, o meu amanhã nas tuas mãos. Amigo Jesus, eu confio em você. Me guia, me acalma, acerena minha alma. Amigo Jesus, eu quero pisar onde você já pisou. Amigo Jesus, eu confio em você. Pode voltar. Quando confiamos no poder do Cristo, tocamos o seu coração. Nesse exato momento que você acabou de fazer isso, Jesus está conectado a você. Não duvide, não duvide. Se você fez de verdade, Jesus nesse exato momento está conectado a você. Jesus nesse exato momento está te agradecendo. Está te agradecendo porque que irmão mais velho que não gosta de ver um irmão mais novo seguindo seus passos? Não é verdade? Não dá um orgulho danado?
a gente olhar para os nossos irmãos mais novos e ver que eles estão seguindo os passos bem pensados que a gente teve? Então, meus irmãos, a confiança é a poderosa ponte que nos une a Jesus. É essa confiança. A confiança é a ponte que te une a Jesus. Se você sofreu, como eu estava sofrendo pela ansiedade aqui no começo dessa live, significa que a minha ponte com Jesus tinha sido interditada. E sabe por que eu interditei ela? Por pensamentos mundanos, por pensamentos de coisas que não são relevantes, por pensamentos materialistas. Eu interditei essa ponte, mas só que agora eu estou desinterditando. Eu estou tirando os cones dela. Ela está reformada na confiança que eu tenho com o Cristo, na comunhão que eu tenho com Ele, na certeza de que enquanto eu fizer o que Ele me ensinou, tudo vai terminar bem, como sempre aconteceu. Então, o poder do Mestre é exercido pelo amor. E quando nos entregamos ao amor, Jesus opera maravilhas em nós. Então, eu quero dizer para você, Jesus, e dizer para vocês que estão aqui, que eu quero muito resolver tudo que eu preciso resolver com muito amor, com muito carinho, com muita entrega. Porque enquanto esse for o ingrediente principal das minhas atitudes, eu não tenho que temer o amanhã. Jesus há de operar milagres, como operou no caso da Aline, não é? Fala a verdade, fala a verdade. Foi uma campanha de amor que se fez cura. E onde o amor toca, a cura acontece. Como aconteceu no meu coração. Eu estou muito mais em paz. E eu espero que você também esteja. Porque hoje Jesus tocou o meu coração e tocou o seu também. Porque hoje, dentro da minha simplicidade e dentro da tua simplicidade, a gente se permitiu ser frágil. E tá tudo bem ser frágil. Tá tudo bem de vez em quando a gente precisar pedir ajuda. Pedi e obtereis. Lembrei dessa frase de Jesus. Tá vendo como ele é norte? Eu não tinha lembrado dessa frase. Pedi e obtereis. Batei a porta e abrir-se-vos-á. O que você precisa pedir, meu irmão, minha irmã? Peça agora. O que você precisa que esteja por detrás dessa porta? Peça agora. Bate nessa porta, porque essa porta há de se abrir. Às vezes do outro lado, nem sempre tem o que a gente pediu, porque a gente não soube pedir direito. Mas do outro lado, tem sempre o que vai ser melhor para você encontrar. Não tenha dúvida disso. E eu só quero agradecer, primeiro a Jesus e depois a cada um de vocês, pela oportunidade desse refazimento espiritual que essa live me proporcionou. E eu espero que tenha proporcionado a cada um aqui também. E aproveitando que mais gente chegou depois, eu quero agradecer a todo mundo que está doando os presentinhos das crianças. Está sendo muito importante para nós, viu, meus irmãos? Nós temos gastos estrondosos agora no final do ano, que a gente tem muita fé e sempre acontece isso. A gente olha para a conta e fala, meu Deus, a gente é maluco, como é que vai dar certo? E sempre dá, com a ajuda de vocês. Obrigado, meus irmãos, do fundo do meu coração. Eu gostaria de encerrar agora com uma canção, homenageando ele, que foi a estrela da noite, o nosso querido irmão Jesus.
Então, se você, assim como eu, nessa noite teve a alegria de receber direto das mãos do Cristo esse júbilo renovador de nossas forças, de nossa coragem, meus irmãos, essa luz que dissipa as trevas do materialismo, da ganância, do medo. Para que isso? Para que isso? Obrigado, Mestre Jesus, por mostrar o caminho seguro. Obrigado, Senhor, quando a gente se perde de tudo no caminho, quando a gente se perde dos teus passos, é só pedir e a tua mão aparece em meio à escuridão, em meio ao mato alto. Sua mão se estende e nos diz: olha para mim e segura minha mão, levanta. Tenho te ouvido chorar escondido, descansa. São as feridas fazendo sangrar tua alma, mas nesse instante sou eu e você. Acalma. Sou Jesus, se preciso lavarei também teus pés. Te escolhi e te amo muito além de quem tu és, pois o meu amor é pra te curar. Viverás por mim, amarás por mim, te protegerei e serás feliz. Não mais sofrerás, pois encontrarás em mim e o meu amor e o teu amor vão se unir. E o meu amor e o teu amor. Sou Jesus, se preciso lavarei também teus pés. Te escolhi e te amo muito além de quem tu és, pois o meu amor é pra te curar. Viverás por mim, amarás por mim, te protegerei e serás feliz. Não mais sofrerás, pois encontrarás em mim e o meu amor e o teu amor vão se unir. Obrigado, Jesus, pelo nosso amor ter se unido, pelo teu norte ter sido recuperado. Que Jesus abençoe a todos nós. Não se perca dessa bússola, minha irmã, meu irmão. Esse é o caminho que nos conduzirá à felicidade. Boa semana.